Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos de volta com mais um programa Imóveis e Design. Esse programa vocês podem acompanhar através das nossas redes sociais, através do nosso site e também através do podcast do O Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. E o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o direito, deveres, tudo envolvendo os proprietários de imóveis. Mas quem vai falar sobre isso com a gente é a Sara Tomé. Sara, muito obrigado por mais uma vez estar aqui para bater um papo com a gente. Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui novamente trazendo para vocês algumas informações agora com relação aos proprietários, né? O Wesley trouxe aí os temas que a gente vai tentar abordar, que é com relação a direitos e deveres, o que o proprietário deve fazer, qual a importância dele procurar uma imobiliária, né? Graças que hoje a gente tem uma carteira bem volumosa de proprietários que são bem fiéis a longa data aí, né? Então a gente consegue falar com propriedade o porquê que o proprietário ele procura uma imobiliária, né? Então já vamos começar com essa pergunta que você mesma fez, né, Sara? Sim. Por que buscar uma parceria, uma imobiliária para cuidar dos seus imóveis? Bom, hoje em dia a gente percebe uma grande dificuldade na questão de confiar na palavra, né? Antigamente você tratava de negócios e você dava a sua palavra e fechava o seu negócio, né? Hoje é muito raro acontecer isso, né? Então, o que a gente vem observando e constatando, né? Que o proprietário ele nos busca para fazer a parceria justamente por conta de que em algum momento ele teve algum prejuízo financeiro, principalmente, né? Esse prejuízo financeiro ele pode ser através do não pagamento do aluguel, né? Mas ele pode também ser através da manutenção do imóvel dele, né? Que eu acho que custa muito mais do que o aluguel, Sim. né? Porque às vezes se você somar o montante do que a pessoa fez com o teu imóvel, ele acaba saindo até 1 ano de locação, né? Nesse contrato que vocês fazem com os proprietários, vocês ficam supervisionando esses imóveis, principalmente em relação a algum dano estrutural que possa acontecer? Como é que funciona isso daí? Então assim, de primeiro momento, o que é importante quando você for conversar com o proprietário do imóvel, né? Dizer para ele que ele tem que deixar este imóvel em condições de uso, né? Então, a gente vai até o imóvel, a gente faz uma avaliação dele, né? É claro que é uma avaliação superficial, Sim. né? Para ver qual é a condição dele, né? E, na sequência, a gente a gente elabora, né? A gente elabora uma vistoria bem detalhada, então isso é muito importante, principalmente para a imobiliária, né? E também, logicamente, para depois, no final, vamos dizer, de cada contrato com o locatário, o proprietário não cobrar coisas indevidas também do locatário, né? Para a gente ter isso tudo alinhado entre as 3 partes, para ninguém sair no prejuízo ali, né? Então, é muito importante você realizar uma boa vistoria, né? Detalhada, né? Com pintura, janela, portão, jardim, tudo que você puder colocar de informação e também o proprietário trazer todas as informações, né? Então esse é o primeiro passo, tá? De você pegar todas essas informações com o proprietário, né? O que o proprietário deve fazer? O que ele deve levar para vocês aí para iniciar uma boa parceria? Então, de primeiro momento ele vai apresentar o imóvel dele para nós, né? Ele vai pedir qual que é a avaliação desse imóvel, a gente vai até o imóvel, avalia, mais ou menos assim, de acordo com o que a gente vê, porque daí a gente também tem que buscar as informações, né? Se ele tem, por exemplo, energia fotovoltaica ou não. Então, a gente vai detalhando alguns pontos que a casa ou o apartamento ou o imóvel, né?
Ele tem. A gente dá uma prévia avaliação. Aí, obviamente, ele quer conhecer quais são as nossas formas de administrar e por que ele contratar, né? Porque ele tem que ter uma segurança também na hora de fazer essa contratação, né? Então, a gente apresenta qual é o nosso trabalho, né? O que a gente assegura para ele, né? E aí a gente deixa livre para ele decidir qual a forma que ele quer trabalhar com nós, né? Sim. A gente falou de imóveis residenciais, mas vocês trabalham também com lojas, com salas comerciais também? Salas comerciais, casas, apartamentos, barracões, né? O que trouxerem a gente pega, né? O processo é o mesmo, indiferente do que está locando, por exemplo. Isso. A gente especifica em contrato para qual fim que é, né? E... Falando da vistoria do imóvel, essa vistoria inicial, esse processo é feito junto com a pessoa que está levando o imóvel para alocar? Não. A gente faz, normalmente, quando a gente faz a primeira alocação, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai lá, tira foto detalhadamente de todos os pontos, principalmente onde tem alguma avaria, né? E aí a gente arquiva essas fotos e faz o documento escrito, né? A gente coloca lá quais os cômodos que tem na casa, né? Sala de jantar, cozinha, lavanderia, e vai elencando piso, parede, o teto, lâmpada, tomadas, o que mais? Se tem chuveiro, vaso sanitário, a gente vai elencando tudo que tem dentro daquele cômodo, bem detalhadamente, né? E antes de enviar, então, para o inquilino, para o primeiro inquilino, a gente envia para o proprietário, para ele ter ciência de como que está o imóvel dele, né? E aí, ele aprovando, a gente dá continuidade aí no processo. Por isso que é importante fazer a vistoria, né? Tanto inicial ali com o proprietário, como também lá no final, né? Sim. E se a gente for falar de deveres e direitos aí que o locador tem, quais seriam esses deveres e Primeiro, o dever do proprietário é nos trazer o imóvel em condições de uso, né? Segundo, toda a documentação que a gente solicita, né? Até porque a gente tem um órgão que ele pode vir a cada momento, né, fazer a conferência, e se eu não tenho essa documentação toda certinha, eu posso sofrer alguns probleminhas, né? Então tem alguém que vistoria vocês também, então. Tem, às vezes tem denúncia por outros, né? Mas graças a Deus a gente sempre foi muito certinho, sempre, né? Nunca tivemos problema, né? Mas é que às vezes tem pessoas que de má fé que acham que tem alguma coisa aí, né? Mas graças a Deus, como eu falei, nunca tivemos nenhum problema, né? Mas assim, a gente exige bastante documento, né? Mas que são necessários, né? Principalmente a questão da matrícula hoje. Eu preciso saber, né? Se esse imóvel realmente é dessa pessoa. Porque eu não posso pegar um imóvel, se caso, vamos dizer assim, a pessoa tem algum problema judicial, né? Como é que eu vou administrar algo que ela tem, que nem é dela, ou que ela tá para receber, mas que não saiu ainda? Sim. Então, tudo vai depender de cada caso, né? Mas eu preciso ter essa documentação e comprovar que é dela mesmo, né? E aí a gente faz o contrato de administração, e é esse contrato de administração que me permite fazer os trâmites do contrato de locação, inclusive, que é um diferencial que hoje nós temos, né? Ali dentro do escritório, a gente faz todo o processo de água, luz, né? O locatário, ele não precisa se indispor ou ir até o lugar, perder tempo, nem o proprietário, né? A gente faz todo esse processo de ligação e desligamento. Tem mais algum ponto entre direitos e deveres aí do proprietário? Direito, né? O proprietário, ele tem o direito de solicitar vistorias esporádicas, né? Que nem você perguntou da questão aí, se a gente faz essas vistorias esporádicas, né?
Se o proprietário ele solicita, ele tem direito, isso consta em contrato, né? Ele tem direito de ir até o imóvel lá e verificar como que tá, né? Ele tem o direito também de receber o aluguel dele, desde que o locatário ele paga também em dia, né? Claro que depende também qual o tipo de administração que ele contratou, né? Que nós temos duas formas, uma que garante e uma que não garante, sim, né? Então ele tem direito de receber se ele contratou a administração com a garantia. Senão ele não tem direito de receber. Ele só vai receber a partir do momento que o locatário pagou, efetuar, né? O pagamento. Daí imediatamente na sequência a gente faz esse repasse, né? Ele tem um dia fixo, não sei, assim, normalmente a gente trabalha com dia fixo, né? Tem um dia fixo para pagamento de locatário e tem um dia fixo para repasse de locador, né? Então, tal dia a gente combina com ele lá que vai ser o dia do repasse. Só não faz caso tiver um feriado, fim de semana, ou então a questão de quando o locatário não paga, né? E, Sara, quais seriam hoje as maiores vantagens, vamos colocar assim, de um proprietário de imóvel entrar em contato com vocês ou ter uma imobiliária para colocar o seu imóvel à disposição? Bom, principalmente a questão de manutenção do imóvel dele, né? E principalmente a questão de receber, tá? Não digo que não tenha inadimplência, né? Mas inibe muito. Porque o que acontece? Hoje a gente está amparado por jurídico, né? Nós temos a associação comercial, que é a nossa parceira também, né? Então a gente tem esses aportes que a gente assume para o proprietário, né? Então quando ele contrata a gente, por exemplo, se o locatário não pagar o aluguel, a gente aciona o nosso jurídico e faz essa cobrança, né? Então ele está assegurado pelo nosso jurídico, né? E querendo ou não, isso já meio que inibe as pessoas que têm um pouco de dificuldade em pagar as suas contas, né? E a manutenção, principalmente do imóvel, né? Quando o proprietário procura, a gente sempre deixa bem claro para ele, né? Da forma como ele está entregando o imóvel para nós, a gente vai entregar para ele, né? Então, se ele entregou com a pintura nova, o dia que ele chegar e rescindir o contrato, ele vai receber o imóvel dele com a pintura nova. Se o locatário, porventura, sair do imóvel e não fizer essa pintura, nós temos que fazer. Eu tenho que manter. E aí eu vou lá, mando fazer, faço a manutenção do imóvel, né? E depois juridicamente eu faço a cobrança dele, né? É claro que essa manutenção, ela é pautada no uso, né? Eu vou manter aquilo que foi estragado conforme o uso do locatário, né? Então, isso já entra agora um pouco no dever do proprietário, né? Que é a questão estrutural. O estrutural é de competência de proprietário, né? Por exemplo, uma infiltração, né? Uma pane elétrica, né? Porque daí isso entra a questão do estrutural interno, né? Deu lá um vendaval, enfim, quando der um problema estrutural e não de uso, é responsabilidade e dever do proprietário fazer a manutenção, né? Se nós colocarmos como exemplo, aí você está falando principalmente em relação à manutenção do imóvel, né? O que gera menos manutenção são os apartamentos ou as casas? Como é que fica essa base? Apartamento, né? Só que, claro, depende o apartamento também, né? Hoje, por exemplo, um apartamento mobiliado dá mais manutenção do que não, né? Então, depende da situação, né? E aí, mais uma pergunta para ti. Tô com um problema no meu elevador no prédio onde eu moro. Eu falo com quem isso? Com o cara do condomínio? Eu vou atrás da imobiliária porque eu aluguei com vocês? Deve acontecer essa dúvida também, pessoal, né? Isso. Então, existem algumas situações. O condomínio, você tem que primeiro saber quem que administra ele, né? Então, assim, hoje a gente tem alguns condomínios que a gente também administra, né?
Então, quando acontece uma situação dessas num condomínio que a gente administra, tem que nos comunicar, né? Então, é para nós que tem que trazer a informação. Imediatamente a gente já aciona a manutenção do elevador, né? A empresa responsável pelo elevador. E é muito rápido, né? Então, quando a gente administra, é com nós. Quando a gente não administra, por exemplo, prédios maiores, né? Que tem contabilidades, né? Que necessitam de contabilidades. Daí você tem que entrar em contato com o síndico. Mas a pessoa, quando ela aluga um imóvel maior, que tenha uma outra administradora, a gente já também informa quem que é o síndico, né? Sim. Então, um problema interno, apartamento, uma pia que está com infiltração, com coisa, aí é responsabilidade do proprietário desse imóvel aí. Depende o que na pia, né? Aí, tô arrumando problema para você. Não, a gente já tá bem craque aí para saber diferenciar ou não, né? São várias situações aí, né? Mas, por exemplo, se deu vazamento lá no sifão da pia, isso é de locatário, né? Isso, normalmente vazamento interno, parede, que é proprietário. Entendi, né? Entendi. Mas claro, como eu falei, a pessoa tem que trazer a informação, né? Para a gente tentar ver em que parte aí que se entra a responsabilidade, né? Não, mas a gente já conseguiu ver que para o proprietário é muito bom, muito interessante trabalhar com uma imobiliária, ter um seguro, né? Estar seguro do que você está fazendo. Tem toda a parte jurídica, né? Não que o proprietário não possa ter também a sua parte jurídica, mas através de uma empresa, de uma entidade, digamos assim, né? Fica muito mais fácil de você cobrar e fazer as tratativas de uma forma melhor, né? Com certeza. Outra coisa importante que eu até não comentei, que você falou de questão de seguro, né? Sobre o seguro incêndio, né? Isso também é um dever tanto do proprietário quanto do locatário, né? Hoje a gente obriga, o proprietário não, porque o imóvel é dele, né? Então, se acontecer alguma coisa, é dele. Mas a gente obriga ao locatário a realizar o seguro incêndio, né? E, na verdade, o seguro incêndio hoje, ele cobre estrutural, ele não cobre o que tem dentro, né? Então, se o locatário quiser contratar algum seguro aí interno, daí é a parte, né? Mas o obrigatório é o seguro incêndio. Isso é obrigatório para ambas as partes, né? Entendi. Bacana. Sara, mais um programa, a gente falando, esclarecendo dúvidas aí sobre questões tanto do proprietário quanto de quem está alocando o imóvel. Eu acho que está sendo muito interessante esses bate-papos que a gente está levando para o pessoal de casa. Muita gente acaba tirando dúvidas até com a gente, acho que até ligando para vocês ali. E é bacana para a gente esclarecer e levar informação para a população toda. Muito obrigado mais uma vez e temos mais programas pela frente. Não perca, toda quinta-feira aqui no O Presente você acompanha toda essa grade de programações com o nosso parceirão que é a Activa. Obrigado, Sara. Obrigado novamente, obrigado a todos, um excelente dia para todos e até a próxima, até o nosso próximo encontro. É isso aí, gente. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Acompanhe a gente através das nossas redes sociais, através do nosso site e também do podcast do O Presente. Lembramos que esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. E o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.